convidar o Yuri, pastor Yuri Alves, que vai estar se apresentando aqui. Eu não vou falar muito sobre ele, só vou dizer que eu fui muito bem acolhido lá em Pernambuco, na sua casa, com a sua esposa. Fui muito bem recebido e foi uma bênção poder estar ali com os irmãos. Yuri, muito obrigado agora aqui publicamente por tudo e fique à vontade aqui para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria para mim poder estar novamente aqui, né? Já falo novamente que já tinha vindo aqui, mas faz muito tempo. Eu sou filho do pastor Eliésio, da Adossi, então já de outras oportunidades, na época que era adolescente, início da juventude, pude estar aqui com os irmãos, mas já fazia tempo que não tinha essa oportunidade. Para mim é uma alegria poder estar hoje aqui, especialmente também para compartilhar da palavra de Deus e para compartilhar um pouco do nosso ministério lá em Pernambuco. Tem um slide, aí pode colocar, por favor, a apresentação de ministério. Ok. Queria, antes de nós termos um tempo de meditação na palavra, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito ali na nossa região, próximo a Recife, na cidade de Paudalho, mais especificamente sobre um seminário cujo nome é IBPV, Instituto Bíblico Palavra da Vida. Aqui está um resuminho da nossa história, da história da minha família. Fui enviado para o seminário pela Igreja Evangélica Congregacional de Vila Regina. Depois, lá no seminário, fomos já casei no metade do curso, conheci Tamires lá, e aí fomos servir na Igreja Batista. Lá eu fui ordenado ao ministério pastoral. Ficamos entre seminário e pastoreando lá uns 5 anos, até recebemos um convite da Palavra da Vida Nordeste, onde fomos no início de 2018, então estamos completando o nosso 3º ano de ministério lá, e quero falar um pouco mais a partir de agora sobre esse ministério. E ali a foto da nossa família. Eu tenho 30 anos, Tamires 28 e Ian tem 2 anos. E não está ali na foto, mas na barriga da Tamires tem mais um chegando, mais um rapaz, se Deus quiser, vai se chamar Noah. Está previsto para nascer em março, se Deus quiser. Essa aqui é um pouco da nossa visão de ministério, um pouco de como a gente entende o nosso chamado e como a gente se encaixa no reino. O chamado, na verdade, para todo crente, é evangelizar os perdidos e equipar os salvos. Nós temos trabalhado para levar o evangelho a mais pessoas, e para aqueles que se entregaram a Jesus, nós queremos também contribuir capacitando esses irmãos com treinamento teológico, com cursos, com algum tipo de capacitação para que eles possam servir na igreja local, ensinando, discipulando, dando aula, pregando, etc. Nós entendemos que assim estamos cumprindo a grande comissão ali de Mateus 28, de ir e fazer discípulos, ensinando tudo o que Jesus ensinou. Diante disso, nós temos atuado em algumas ênfases. Esse é o nosso desejo. Desde a época que atuávamos mais voltados na igreja, por pastoreio, aqui estão algumas áreas que nós temos recebido treinamento e procurado também dar treinamentos. Então, antes mesmo da Palavra da Vida, nós já procurávamos atuar nessas áreas. Aí, no final de 2017, nós fomos conhecer um ministério que até então nós só ouvíamos falar. Eu me formei na Palavra da Vida aqui em Atibaia, então sabia que tinha uma Palavra da Vida em Pernambuco, mas não conhecia. Em 2017 recebemos o contato de lá, viajamos para lá para passar uma semana conhecendo. Aqui está uma foto de um pedacinho do campus, aqui é onde tem escritórios e sala de aula. O pastor Walter pôde conhecer lá com a gente, foi um tempo muito legal. E quando nós chegamos lá, nós começamos a ver a realidade. E nós nos deparamos com a seguinte situação. Primeiro, jovens com pouco preparo para testemunhar da sua fé. Isso não somente lá, claro, na região, isso é algo que infelizmente está por todo o nosso país, mas existem algumas pesquisas que mostram o número de jovens que se desviam ao chegar na faculdade, jovens cristãos que ao chegarem na faculdade não estão tão bem preparados e ao serem atacados com sua fé acabam se desviando. Não tanto porque os professores são muito bons na sua acusação,
nos seus questionamentos sobre Deus e sobre a Bíblia. Mas, na maioria das vezes, é porque os jovens estão despreparados. E lá não é diferente, lá existe esse grande número de jovens sem um discipulado, sem um acompanhamento. Às vezes nem mesmo nas suas igrejas eles têm encontrado isso. Alguns jovens se sentem vocacionados, são até encorajados por suas lideranças na igreja, querem estudar mais, querem fazer um seminário, porém lá são pouquíssimas oportunidades se ele quiser algo presencial. São pouquíssimas oportunidades. Por causa disso, muitos que querem ser seminaristas vão para fora do estado. Muitos vêm aqui para São Paulo, para Atibaia, para São José dos Campos, outros lugares que têm bons seminários. Só que depois de 3, 4 anos estudando por aqui, acabam se envolvendo com as próprias igrejas daqui e nunca mais voltam para o Nordeste. Então, às vezes, o Nordeste envia bastante, mas não colhe dos frutos desse treinamento, porque todo mundo acaba se espalhando. E um outro agravante lá, poucas igrejas com uma boa teologia, poucas igrejas que valorizam a Bíblia. Inclusive, existem seminários de denominações tradicionais que hoje nem mais ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. E estão formando os pastores lá de Recife e dos arredores da nossa região. Isso é muito triste. Então, quando nós chegamos lá e nos deparamos com essa situação, nós entendíamos que poderíamos servir e contribuir lá. Só para os irmãos terem uma ideia, que em destaque está a região nordeste do nosso país. E lá no cantinho, não dá para ver tão bem, que está bem no limite, ali é onde fica o estado de Pernambuco, ele é bem central, ali no Nordeste. A gente está a 45 quilômetros de Recife, mais aí no interior, numa cidade chamada Paudalho. Palavra da Vida está lá desde 1973, sendo que o IBPV, que é o Seminário Teológico, desde 81. E lá tem vários ministérios, existe ministério de acampamento, existe ministério com escola pública e vários outros. Eu quero falar agora do IBPV, Instituto Bíblico Palavra da Vida. O versículo-chave da escola, da filosofia da escola, é esse aqui, Esdras 7:10, que diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, note, estudar, praticar e ensinar. Daqui nasce um tripé que fundamenta a filosofia de ministério da escola, que vai aparecer aqui, estudo, vida e ministério. Qual que é o objetivo, para os irmãos terem uma ideia? Embora seja uma escola, o objetivo não é só dar conteúdo para os alunos, não é só passar informações para eles. Os alunos moram lá em tempo integral. E lá eles são acompanhados, eles são discipulados, eles são encorajados a pôr em prática e avaliados se eles estão pondo em prática aquilo que eles têm aprendido na sala de aula. Por isso tem essa área de vida. Também tem a área de ministério. Aos finais de semana, todos eles saem, ficam hospedados em igrejas diferentes, onde eles servem essas igrejas. Às vezes é a própria igreja que o enviou, quando essa igreja é próxima do seminário. Quando a pessoa vem de muito longe, ele é designado para alguma das igrejas da região, onde lá ele pode contribuir da forma que a igreja e a liderança orientar. Então, essa é a área de ministério. Público-alvo são jovens de idade universitária, às vezes jovens antes de ir para a faculdade, alguns jovens que já estão na faculdade, trancam e vão fazer o curso lá para depois voltarem para os seus cursos. Embora qualquer pessoa possa ir lá, inclusive casados fazem o curso lá também, a maioria dos alunos é da idade de 19 anos a 28 anos, mais ou menos, tá? Embora tenha gente mais velha, até mesmo casais casados. Alguns objetivos do seminário do IBPV. Primeiro, fortalecimento na fé, capacitar os alunos com boa teologia e fortalecer a fé para que eles possam enfrentar os ataques e também compartilhar da sua fé com outras pessoas. Também durante esse tempo nós esperamos trazer algum tipo de orientação vocacional. Muita gente vai lá se perguntando o que Deus quer da minha vida, como eu posso servir a Deus no reino, usando os meus dons, os meus talentos, os meus recursos. E esse é um tempo que muitos entendem melhor a sua vocação, o seu chamado. E aí alguns deles decidem que querem um ministério pastoral, que querem um ministério missionário. Então, eles têm também um treinamento especial voltado para isso. Isso é oferecido por meio de dois programas. O primeiro é o chamado Projeto Marcos. Esse é o primeiro ano do seminário.
é um curso de 1 ano, onde muitos vão lá para se preparar teologicamente, para ter uma experiência de entender melhor a sua vocação e também para se preparar para a faculdade. Eles vão estudar a Bíblia, lá todos os dias é como se fosse uma faculdade mesmo. De manhã, toda manhã é estudo bíblico, tem cultos no meio da semana, tem estudo à noite, uma rotina bem especial e bem puxada para esse grupo. Então eles têm esse tempo, alguns trancam a faculdade para ir para lá, outros fazem antes de ir para a faculdade, e outros vão lá já querendo ser pastores e missionários. Esse é o primeiro ano para todos. Para aqueles que decidem continuar, tem um outro programa. Após o Projeto Marcos, tem mais 2 anos de curso, que é o chamado Teológico Ministerial. Essa foto que os irmãos estão vendo são de jovens assim, que decidiram, que já tinham no coração o desejo de ir para o ministério de tempo integral e estão fazendo esse treinamento. E para o ano que vem tem uma novidade, que é o Teológico Ministerial Integrado. A escola fez uma parceria com a Unicesumar, e aí agora os alunos que quiserem fazer o seminário e mais uma faculdade ao mesmo tempo, podem fazer, tudo EAD, a faculdade EAD, né, e o seminário presencial. Então alguns ficam na dúvida assim, faço o primeiro seminário, faço faculdade, o que eu faço primeiro? Agora você pode fazer os dois. E com um desconto na Unicesumar de 70%. Isso foi uma parceria especial com o IBPV. Esse curso fica mais longo, fica de 3 anos. Essa é uma novidade para o ano que vem. Nós olhamos para essa realidade, olhamos para esses programas e entendemos que nós queríamos servir, nós nos encaixávamos e desejávamos fazer parte disso. Aqui tem sido algumas das áreas que nós temos trabalhado lá, infelizmente por causa do tempo não dá para eu explicar cada uma delas, mas isso é o que a gente tem feito nesse ministério. A gente não está sozinho lá, a gente faz parte de uma grande equipe, de hoje mais ou menos umas 30 pessoas, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, mas aqui são algumas áreas que nós temos atuado, inclusive Tamires, dá aula na área de treinamento de português, escrita, desenvolvimento de projetos escritos, que é a área de formação dela. Aqui está uma foto dos alunos, os alunos de todos os anos, mais a equipe de professores. Essa aqui é a turma de alunos do Projeto Marcos, de 2019. E essa aqui é a turma desse ano, a turma da pandemia. Mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer o curso, porque lá a gente vive no momento, lá é afastado da cidade, então a gente mora lá, é uma comunidade só da escola, o campus é só para a escola. Além disso, existe um outro tipo de programa que é chamado de CTE, Curso de Treinamento de Líderes. Esse programa é oferecido nas igrejas locais. Tem muitos irmãos que querem ter um treinamento teológico, mas não tem condição de deixar seu emprego, seus estudos, enfim, tudo, e ir morar no seminário. Então, nós separamos alguns dias do mês para ir no final de semana e dar um treinamento na igreja local. Então, os professores fazem um revezamento e assim eles podem ministrar várias matérias para um mesmo grupo. Aqui, eu estou ministrando uma matéria de panorama do Antigo Testamento na cidade de Carpina. Fica próximo lá a nós. Aqui tem pessoas de várias igrejas, tá? Aqui são pessoas de denominações diferentes que se juntaram para estudar a Bíblia juntos. Numa próxima foto aqui é a mesma coisa, o CTL, só que acontecendo em Teresina, no Piauí. Essa é uma foto da equipe que trabalha lá na Palavra da Vida Nordeste. Todo esse pessoal aqui tem investido, tem trabalhado para levar o Evangelho para capacitar pessoas com treinamento teológico. Queria destacar alguns testemunhos dos nossos alunos. Eles escreveram um grande testemunho, eu peguei apenas uma breve citação. Essa aqui é a Fernanda, ela é de Pernambuco e ela é formada em engenharia química. Olha só o que ela diz no testemunho dela. Tranquei meu mestrado e fui passar o ano de 2018 sendo moldada dia a dia pelo Senhor, através de cada aula ministrada, cada professor, cada missionário, cada capela, cada trabalho de limpeza, cada exercício físico. Enfim, fui com uma expectativa, mas o Senhor fez muito mais do que eu imaginei. Voltei para casa conhecendo mais a Bíblia, sabendo estudá-la, reconhecendo meus pecados e sendo tratada. Hoje estou muito mais preparada para realizar os ministérios que Deus separou para mim. Esse aqui é o Mateus, da Bahia, ele tem o desejo de ser pastor, ele está fazendo o curso teológico ministerial. E ele diz assim no testemunho dele:
Há 2 anos venho experimentando a bondade do Senhor a cada momento, crescendo e sendo preparado. A oportunidade de ter professores capacitados todos os dias, prontos a ensinar e orientar, é maravilhoso. Além das aulas possuírem um bom nível acadêmico, são também edificantes. Deus tem mudado muito minha vida desde que cheguei. Mateus vai se formar, se Deus quiser, no próximo ano. E o último testemunho que eu queria destacar é da Mary. Ela é daqui de São Paulo, interior de São Paulo, Araçatuba. Ela diz assim: a minha vida mudou e ainda tem mudado drasticamente por conta desse curso. Quando cheguei ao IBPV, não fazia a menor ideia do que era discipulado e como isso funcionava. Tive diversas confrontações, lutas contra pecados que eu nem sabia que tinha. Hoje tenho o privilégio de discipular outras pessoas e passar adiante o que eu tenho aprendido. A influência que o IBPV trouxe para o meu ministério não tem como medir. Aqui tive a convicção do meu chamado e hoje posso discipular outras meninas nas igrejas locais onde tenho servido, tanto no Nordeste como em Araçatuba. E tem muitos outros testemunhos mais. Aqui, não vou ler, esse é o Robson e a Calha, são o casal que tem estudado lá, sua filhinha Melinda. Se Deus permitir, em março, Robson vai assumir pela primeira vez o pastoreio de uma igreja, né? Está se preparando aí para isso, para concílio e tudo mais. Nosso grande desafio é ter uma equipe capacitada e comprometida para alcançar os jovens e vocacionados do Nordeste a um custo acessível. A gente sabe que a realidade lá não é tão fácil, né? Na verdade, em lugar nenhum, mas lá especialmente tem uma realidade bem difícil as igrejas. Muitos pastores não têm nem mesmo seu sustento dentro da igreja, quanto mais enviar um seminarista para um seminário, isso é muito complicado. Então, a equipe faz de tudo para reduzir os custos ao máximo, para oferecer isso às pessoas, tanto no Projeto Marcos, Teológico Ministerial, CTLs, tudo a um custo mínimo. Tá? Então, isso é um grande desafio para todos nós. Por causa disso, toda essa equipe que vocês estão vendo aqui são de voluntários. Ninguém aqui recebe nada da Palavra da Vida. Tá? Nós não temos um salário, não é uma empresa ou algo do tipo. Né? Então, nós trabalhamos todos lá, mas não recebemos nada do que entra lá. O recurso que entra é para fazer o próprio ministério se sustentar. Diante disso, de onde vem então o nosso sustento? Ou melhor, antes de nós temos um investimento pessoal, a nossa família tem investido nesse ministério, na verdade, né? Nós não recebemos dele, nós investimos nele. Bom, primeiro, dedicamos o nosso tempo integral, nós trabalhamos lá, nós moramos, a nossa casa é lá dentro da escola, estamos lá manhã, tarde e noite trabalhando nesse ministério. Temos buscado capacitação acadêmica também, comecei um mestrado há 2 anos aqui em Atibaia, então venho algumas vezes por ano para cá, preciso levantar os recursos também para fazer esse curso, para voltar lá e poder dar um treinamento melhor para os nossos alunos. E também investimento em livros, em recursos, em tantas coisas que nós precisamos para dar aulas melhores, estar mais capacitado para servir melhor nesse treinamento. De onde vem o nosso sustento? Então, vem de igrejas e famílias que olham para esse projeto e falam, eu quero fazer parte disso. Então, hoje, esse é o nosso sustento. Esse é o sustento que nós temos previsto para o próximo ano, na verdade. Nós temos 22 famílias hoje, mais uma igreja, que é a nossa igreja enviadora, que totaliza aquele valor que está ali embaixo. E esse quadradinho, esses tijolinhos que representam as famílias e os valores que essas famílias e igreja contribuem mensalmente para que a gente possa fazer esse trabalho lá. E não só a gente, né? Essas pessoas aqui, nós chamamos elas de parceiros de ministério, porque não são só pessoas que estão mandando dinheiro, são pessoas que se juntam a nós numa equipe e tornam possível fazer tudo isso. Se fosse só a gente, só a nossa boa vontade, só o nosso tempo, não ia tornar possível fazer tudo isso. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas. Então, essas famílias e essa igreja têm contribuído para isso. Infelizmente, esse valor hoje não é suficiente para a gente poder fazer o melhor que a gente pode. Esse é um valor bem limitado para a realidade, para o custo de vida que nós temos lá. Então, a nossa universidade está ali abaixo, em azul, e em cinza está o que falta hoje para o próximo ano, né, para nós completarmos o nosso sustento, para nós termos um valor que nós acreditamos que fica mais tranquilo. Nós bancamos as viagens, o material didático, equipamentos, tantas coisas que nós precisamos
e lógico, dentro da nossa família, pagar as contas, etc., para poder estar lá em tempo integral, sem se preocupar com outra coisa, dando atenção para esse grupo de jovens que está se preparando lá. Então, nós temos um convite para fazer para cada família que está aqui. Nós gostaríamos que vocês considerassem, quem sabe, ser parte dessa equipe, ser parte desse grupo que está fazendo a diferença nesse ministério lá em Paudalho, perto de Recife. Você pode fazer a diferença lá, sendo um desses tijolinhos. Ali, esses valores que estão em preto são apenas sugestões. Como que isso funciona? Vocês são um valor fixo de preferência que você gostaria de contribuir mensalmente. E o nosso convite é para que você faça parte dessa equipe por pelo menos um ano. Um ano você faça parte dessa equipe conosco. Durante esse ano a gente vai conversar, você vai receber informativos do ministério a cada 2 meses, mais ou menos. E aí você pode acompanhar tudo o que está acontecendo lá. Se vocês vão nos visitar, vai alegria recebê-los lá e você poder conhecer e ver tudo o que Deus tem feito lá nesse ministério. Então, nós queremos que você faça parte conosco, né, e trabalhe conosco lá também nesse ministério. Quem sabe sua família ainda não tem nenhum envolvimento ativo, financeiro, missionário com alguma família, com algum projeto missionário. Então, se a sua família não tem, nós gostaríamos de pedir que você considerasse adotar a nossa família e se juntar a nós nesse ministério. Se você já tem também algum projeto, também pedimos que você considere fazer parte de mais esse projeto. Tem uma frase do missionário William Carey, que eu gosto bastante, onde ele fala o seguinte: desço até o fundo do poço, se vocês segurarem firme a corda. Sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa de uma equipe. E você pode fazer parte dessa equipe como um mantenedor mensal. Se você quiser saber mais informações sobre isso, procura a gente. Se você quiser fazer parte aqui desse grupo, ser um daqueles tijolinhos com valor que os irmãos entenderem que é viável, procura a gente depois do culto e vou ter o prazer de explicar como que isso pode ser feito da melhor forma possível. Tem também aqui alguns canais na rede social que você pode acompanhar notícias e algumas novidades do ministério. Tem um vídeo, eu não sei se deu certo ou não, um vídeo tem menos de 2 minutos, que mostra um pouquinho do campus e um pouco dos alunos. Se der certo, até mesmo eles vão falar um pouco de como funciona, que esse é um segundo convite que eu tenho mais para os jovens, especialmente os de idade universitária, talvez casais, que gostariam de considerar essa possibilidade de ir lá, passar pelo menos um ano sendo treinados diariamente, recebendo uma capacitação teológica para voltar e servir na sua igreja, para servir o reino, para entender como a sua profissão se encaixa no serviço do reino de Deus. O Instituto Bíblico Palavra da Vida é uma escola bíblica para jovens que já concluíram o ensino médio e querem aprender mais da Bíblia para conhecer a vontade de Deus para suas vidas. O curso que oferecemos é o Projeto Marcos, que significa maturidade através da reflexão, crise, oração e serviço. O programa tem duração de 1 ano. E durante esse tempo, vivendo aqui no campus, você tem a oportunidade de aprender sobre os 3 pilares que são a visão da escola: vida, estudo e ministério. Com os estudos, a escola vai te ajudar a entender a Bíblia e aplicar de forma fiel os seus ensinos. Vivendo diariamente com os outros alunos e com a equipe da escola, você terá a oportunidade de enxergar áreas na sua vida que você precisa amadurecer como cristão, ao passo que você é confrontado aqui mesmo, aonde você mora. O estudo da Bíblia te faz querer levar esses ensinamentos a outras pessoas. Essa é a proposta do setor Ministério, a prática de tudo que o aluno aprende e vive na semana no Instituto. Estudo, vida e ministério. O desafio do IBPV, através do Projeto Marcos, é lhe incentivar a viver a vida cristã na prática e tirar da zona de conforto, para que por meio da sua vocação você encontre o seu lugar no reino e faça a diferença nessa geração.
se você tiver interesse em saber mais do projeto, até mesmo você que ainda está no ensino médio, quem sabe coloca isso aí em um projeto antes da faculdade, você separar um ano da sua vida para estar lá com a gente pode conversar depois do culto, fica esse convite também para você, especialmente vocês jovens, ok? Acabou ainda não, vai ter mensagem ainda, mas eu queria fazer eu combinei com o Yuri, eu queria abençoar a vida e o ministério dele. Queria convidar aqui o pastor Eliésio, seu pai. Queria convidar também aqui, eu não sei se você, Tamires, se você puder vir com o Ian, e nós vamos orar e vamos declarar sobre a vida do pastor, professor, missionário Yuri, e sua esposa Tamires, e seu filho Ian, e o Noah, é isso? Noah, que está aqui conosco. Vem mais para cá, porque aí vocês saem ali na live. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos cantar uma vez essa música. Em seguida eu vou pedir para o pastor Eliésio ministrar. Mas nós vamos também declarar a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Eliésio, seu filho Yuri. Aqui tem 3 gerações, neto, filho e avô. Está ficando velho, pastor? Mas queremos declarar, e quando estamos cantando, que você também declare sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Amém? Então vamos orar não, cantar, e em seguida nós vamos orar. O pastor Eliésio vai estar orando. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém.
gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Pastor Eliésio, vamos... Não a nós, Senhor, não a Oh, nós, Jesus, Tu és mas é o maravilhoso. Teu nome da glória, Oh, Deus, por amor abençoa o da Teu Senhor, Tua abençoa a família, fidelidade. Deus. Abençoa, Pai, em nome Obrigado, de Jesus. Senhor, porque Tu és um Levanta Deus fiel. Ó Deus, supre tens cada uma das nos suas agraciado. necessidades. Em nome de Jesus. Tu tens nos Obrigado, beneficiado. Deus, por essa família. Desde o passado, podemos dizer, Ebenezer, até aqui Tu tens nos Meu ajudado. Deus, Tu és maravilhoso. Continua, Senhor, derramando a Tua graça e Em o Teu nome de amor Jesus. sobre Em as nome nossas de Jesus. vidas, Em nome de Jesus. as famílias aqui Abençoa representadas. para as famílias. Em Abençoa, nome de Senhor, Jesus. grandemente, Amém. derramando da Tua graça Sim, ó Deus. sobre estas famílias, sobre estes corações, sobretudo aqueles Oh, que Deus. têm o desejo, a vontade de se prepararem melhor Amém, para Te Jesus. servir com alegria, Oh, Senhor. de prontidão para fazer a Tua obra a tempo e fora de tempo. Amém, Jesus. E aqui está o Teu servo, Senhor, Pastor Yuri, quebrantado na Tua presença, rendido aos Teus pés. Que Tu fales conosco nesta hora, Amém, Jesus. através do Teu servo. Assim como Tu Nome já de falaste Jesus. conosco, através Deus. dos cânticos, através dos louvores, Amém, Jesus. continua ainda falando no decorrer Oh, de Deus. todo esse Nome de trabalho. Jesus. Esta igreja de espírito Abençoa. missionário, Amém, Jesus. continua, Senhor, Em nome de derramando do Teu amor, Amém, Jesus. para que nós possamos extravasar para Oh, outras aleluia. vidas Glória a Deus. tão carentes Em nome de Jesus. do amor de Deus. Sim, ó Pai. Usa o Teu servo Em como nome mente de aprover. Jesus. Em nome de Continua Jesus. falando conosco. Nós ainda queremos Aleluia. ouvir a Tua voz. Amém, Jesus. Neste Glória dia, a Deus. Em que é o nome de dia Jesus. que nós comemoramos o dia da Amém. Bíblia. Amém, Jesus. Que Glória nós a tenhamos também guardada em os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Oramos agradecidos por Amém. tudo aquilo que Tu já tem nos concedido, as bênçãos derramadas. Amém. Certamente, muitas bênçãos há de Aleluia. virão Em nome de para Jesus. as famílias Nós concordamos, que aqui ó Deus. estão Em presentes, nome de Jesus. para a vida desta igreja. Aleluia. Continua abençoando Em ao seu nome de pastor, a Jesus. sua liderança, Amém, todas Jesus. as famílias aqui Em nome de representadas. Jesus. Nós colocamos todas Amém. as nossas vidas Glória a Deus. diante do Teu altar, para que Tu possas estar fazendo, realizando, como Amém. cantamos aqui, o Teu querer, Amém. a Tua vontade. Amém, É Jesus. no nome de Jesus que Amém. nós oramos, muito agradecidos. Amém. 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 Assim Que Deus seja. abençoe. Podeis assentar, irmãos. Amém. Tamires, Ian, Deus abençoe vocês. Yuri, fique à vontade. Manda ver. Irmãos, eu gostaria de compartilhar
com vocês algumas lições que têm nos acompanhado já há algum tempo, e têm sido bem especiais, especialmente nesses últimos tempos, têm sido bem relevantes para nós, que é sobre fazer planos. Esse tema, fazer planos, tem sido importante na minha vida. Eu posso lembrar lá mais ou menos meados de 2008, quando eu estava em dúvida entre continuar estudando para a faculdade ou ir para o seminário. E em 2009 fui para o seminário. Em 2010 conheci a Tamires. Lá ela foi fazer o projeto Marcos em Atibaia. E aí nós passamos o ano nos conhecendo. No final do ano, depois de ela insistir bastante, a gente começou a namorar. Um ano depois nós casamos. E aí fomos servir, planejamos a nossa ida para o ministério na cidade de Serra Negra, aqui interior de São Paulo. E aí depois vieram os planos para continuar estudando, planos para a chegada dos filhos, planos de onde e quando vamos investir os nossos recursos financeiros. Planejamos também o tempo todo como vamos atuar ministerialmente na igreja, planejamos férias, planejamos comprar coisas para a nossa casa. No final de 2017, planejamos a mudança lá para a Palavra da Vida Nordeste, que fomos no início de 2018. Atualmente, mais planos também, com a família aumentando. Nesse ano, tínhamos muitos planos também. Vários deles foram frustrados por conta da pandemia. Imagino que com vários de nós, essa foi a experiência. Mas o que eu quero destacar aqui é que fazer planos faz parte da minha vida, da minha família, há muito tempo. E acredito que isso não seja só conosco, assim, com vocês também. Todos nós fazemos planos para hoje, para amanhã, para semana que vem, para o ano que vem, pensamos, alguns podem estar fazendo planos sobre faculdade, então que curso fazer, se eu faço uma faculdade, se eu faço um curso técnico, se eu estudo para o vestibular, se eu estudo para um concurso. Alguns têm planos profissionais, aceitar ou não uma proposta de emprego, mudar ou não de área, abrir ou não um negócio próprio, fazer uma especialização. Alguns estão planejando começar a namorar, ou talvez casar, e aí começam a fazer as contas para saber quando vai ser possível. Alguns podem estar planejando aumentar a família, trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Alguns estão planejando o que vão fazer quando saírem daqui, por exemplo. Fazemos planos também para a nossa igreja, para os ministérios em que servimos. Aqui, o que eu quero destacar aqui, independente da nossa idade, da nossa fase de vida, ou da nossa condição financeira, todos nós fazemos planos. Os planos estão presentes. Agora, existe algo que muitos cristãos não têm parado para refletir sobre isso, que é o fato de que há uma diferença entre como um cristão planeja e como o incrédulo faz seus planos. E se a gente não tiver muito clara essa diferença, existe uma série de consequências que nós podemos colher, consequências ruins, que nós podemos colher, como por exemplo, nós corremos o risco de viver como ímpios, pecando contra Deus, mesmo tendo um plano que é aparentemente bom. E daqui a pouco eu quero explicar um pouco mais sobre como isso acontece. Nós corremos o risco também de viver preocupados e ansiosos pelo nosso futuro. Por exemplo, deixa eu te perguntar, como que você se sente quando você pensa sobre o seu futuro? Você perde o sono? Você tem aquele sentimento de estar perdido? Você sente medo? Aquelas várias possibilidades que nem são reais começam a consumir a sua mente. Isso rouba o seu ânimo, a sua alegria. Você se sente pressionado? Tudo tem que sair perfeito do jeito que você planejou, senão vai ser um fracasso. É assim que você se sente? Uma outra consequência, se a gente não entender bem como um cristão deve fazer seus planos, nós corremos o risco de achar que o futuro depende totalmente de nós. E isso pode nos levar a dois caminhos diferentes, ou ao desespero ou à soberba. Em primeiro lugar, eu queria propor aqui uma reflexão, enquanto nós olharmos para o texto bíblico e começarmos a meditar nele, eu queria propor uma reflexão. Você se pergunte, você pense, eu tenho me amoldado ao padrão do mundo de fazer planos? Eu me amoldado ao padrão do mundo de fazer planos? Isso é uma dica. Se você se identificou com algo do que foi dito até aqui, essas consequências, pois a resposta seja sim. Em segundo lugar, outra reflexão ao longo do nosso estudo aqui. Eu queria pensar sobre dois conceitos que estão muito presentes na nossa sociedade, que é aquela ideia, confie em si mesmo. Já ouviu isso? Confie em si mesmo. Não acredite em si mesmo. E, se você quer, você pode. São dois conceitos que a gente ouve muito por aí. Queria pensar à luz da Bíblia sobre essas ideias. E um outro pensamento, agora que está dentro das igrejas, é que existe, há quem diga,
cristãos, né, queridos, que acham que é errado fazer planos. Porque uma vez que o nosso futuro está nas mãos de Deus, tem gente que entende que fazer qualquer tipo de planejamento é falta de fé. Que se você fizer algum tipo de cronograma do tipo, isso aqui e aquilo depois, você está indo contra a soberania de Deus. E aí? Isso está correto? Esse pensamento está correto? Qual o jeito de planejar que Deus aprova? Então, esse é o nosso tema hoje. Planos agradáveis ao Senhor, e para pensar nisso eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. A partir do versículo 13. E aí, antes de nós lermos o texto, eu já quero mostrar um resuminho do que nós vamos concluir aqui. A ideia desse texto, Tiago 4, de 13 a 17, é que meus planos devem ser desenvolvidos em submissão ao Senhor e dependência dEle. Nós vamos ver isso no nosso texto aqui hoje. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou todo orgulho, semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quero pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. A gente vai ler alguns trechos de cada vez. Quero dividir aqui esse texto em algumas partes. Primeiro, destacando aqui que há uma situação sendo observada, no versículo 13 e versículo 16. Qual é essa situação? São pessoas fazendo planos de curto e longo prazo e criando expectativas. Essas pessoas estão dizendo, hoje ou amanhã iremos para tal lugar, então planos de curto prazo e criando expectativas. Passaremos lá um ano, faremos negócios e teremos lucros. Quem eram essas pessoas aqui? Era um grupo de crentes, tá? Um grupo de crentes da igreja lá para que o Tiago está escrevendo. A gente não tem muita informação sobre eles, mas para que basta nós sabemos que eles eram crentes. E o que está sendo criticado aqui? Qual que é o problema? É o fato de fazer planos. Esse texto é uma exortação para esse grupo. O que está sendo exortado? É o fato deles planejarem? Tiago está falando assim, olha, vocês estão fazendo planos, e isso é falta de fé. Olha, vocês estão fazendo planos, isso aí contra a soberania de Deus. É isso que ele está falando aqui? Note o versículo 16. Ele fala assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Algumas versões trazem vanglória, outras jactância. A ideia de presunção, de orgulho, de soberba. Essas pessoas aqui eram cheias de si. Eram pessoas que seguiam à risca aquele conselho do confia em si mesmo. Se tinha alguém que confiava em si mesmo, era esse grupo aqui. E aí eles confiavam provavelmente no que eles eram, ou no que eles tinham, ou no que eles faziam. Então eles eram soberbos. Soberbo significa ser autossuficiente, né? Eu não preciso de ninguém, eu sou capaz, eu acredito em mim, eu vou lá, eu posso, eu faço e vai acontecer. Então ela é uma pessoa que se sente muito segura, mas ela não se sente segura porque ela confia em Deus. Ela se sente segura porque ela confia em si mesma ou em algo que ela possui. Então, duas observações a gente pode fazer aqui sobre esses crentes. Primeiro, a confiança deles, ou a fé deles, não estava em Deus, mas estava neles mesmos. Segundo, as decisões deles não estavam baseadas na vontade de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. As decisões deles não estavam baseadas na vontade de Deus, mas simplesmente no eu quero, eu vou, eu posso, e vai acontecer. Então, o que está sendo criticado aqui não é o plano em si, nem mesmo o fato de ganhar lucro, de fazer negócio, ganhar lucro, não é isso que está sendo criticado, mas é a atitude ao planejar. É isso que está sendo criticado. Então, diante disso, Tiago vai trazer um alerta sobre a ignorância da vida, a ignorância quanto ao futuro e a brevidade da vida no versículo 14. Acompanha comigo novamente, por favor, na sua Bíblia. Versículo 14 diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa.
Olha só, o que isso queria dizer para eles? Tiago está chamando a atenção deles, falando assim, olha, o quem vocês são, ou quem vocês pensam que são, não determina o que vai acontecer. Vocês acham que pelo emprego, pelo dinheiro, a influência que vocês têm, ou a vontade de vocês vai ser feita, você planeja para um ano, com tanta convicção, mas você nem conhece amanhã, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa vida é como um vapor, é como uma neblina. Sabe aquela neblina que você vê quando acorda cedinho para ir trabalhar? E aí quando você chega no trabalho já não existe mais nada? Pronto, isso é a nossa vida. Essa é a sua vida. É isso que o Tiago está chamando a atenção aqui para esse grupo. Então, em resumo, o Tiago está dizendo, vocês se acham tão fortes, tão inteligentes, são tão decididos, fazem planos para amanhã, para um ano, dizem onde vão passar, o que vão fazer, que terão sucesso, que terão lucro. Tolos. Tolos. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você não sabe nem se vai estar vivo, porque lembra, a nossa vida é como um vapor. Mas parece que vocês se acham eternos. Parece que vocês acham que vão viver para sempre. Vocês estão cheios de si. Tolos. Irmãos, essas verdades aqui, essas reflexões, não são só para aqueles crentes daquela época. O que isso revela sobre nós? O que isso revela sobre o homem? Revela que nós somos fracos, que nós somos dependentes, que nós somos pequenos. A nossa confiança não pode estar em nós, porque afinal, quem sou eu? Como eu posso colocar confiança em alguém cuja vida passa como um vapor e que não tem condições de garantir o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Só uma observação. Algumas pessoas acham que esse tipo de exortação são para as pessoas mais ricas e bem empregadas. Porque a Bíblia mostra, que há uma tendência daqueles que têm uma posição melhor na sociedade ou condições financeiras melhores de colocarem a sua confiança nas riquezas. Mas algo que a gente tem que lembrar é que tem muitos pobres, digamos assim, que vivem querendo, cobiçando coisas, desejando coisas, na esperança de, quando eu conquistar isso, aí eu estarei seguro. Ou seja, um confia naquilo que tem, outro confia naquilo que quer ter. Os dois estão tendo uma atitude extremamente arrogante, soberba e incrédula. E é esse tipo de atitude soberba e tola ao planejar que não agrada o Senhor. Será que existe semelhança entre esse grupo aqui e alguns crentes de hoje? Pense aí, onde seus planos estão fundamentados? Quando você planeja, a sua confiança está em Deus? Quando nós planejamos, a nossa confiança está em Deus, ou está naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu faço? Sua confiança está nos seus contatos? Está no seu poder de influência? Está em familiares que você tem com boa condição financeira? Talvez no seu carisma ou nas suas habilidades? Onde você encontra segurança para fazer os seus planos? Outra reflexão que a gente pode fazer também é, quando nós fazemos planos, nós somos dirigidos pela vontade de Deus? Ele está no centro dos meus planos? Ou tudo que importa é aquilo que eu quero? O meu interesse maior é que a vontade de Deus seja feita na minha vida? Ou que a minha vontade prevaleça a qualquer custo? Tem um teste que a gente pode fazer para responder essa pergunta. Pense o seguinte, pense aí nos seus planos atuais. Imagine o seguinte, imagine que nada disso vai dar certo. Nenhum dos seus planos vai dar certo. Se isso acontecer, ainda assim você estaria satisfeito e seria grato a Deus? Você seria capaz de agradecer a Deus? Se você não entrar naquela faculdade, se você não conseguir aquele emprego ou aquela promoção, se você não conseguir dinheiro para aquela viagem, se a casa própria ou o carro não vierem, se os filhos não vierem quando era desejado. Deixa eu compartilhar um pouco da minha experiência ao fazer planos. Quando eu estou pensando normalmente no meu futuro e nos vários desafios que nós temos pela frente, uma das primeiras perguntas que vem à minha mente é, será que eu consigo? É isso que eu penso. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? O que eu estou fazendo? Eu estou olhando para mim e me avaliando para saber se eu posso confiar em mim mesmo ou não. Mas na verdade o que eu deveria fazer é perguntar, não é será que eu consigo, mas será que essa é a vontade de Deus? Essa deveria ser a minha primeira pergunta. Será que essa é a vontade de Deus? E depois eu deveria afirmar para mim mesmo. Porque se for a vontade de Deus, eu vou conseguir, eu vou fazer. Porque não depende primeiramente de mim. Depende da vontade dele, depende da vontade e do poder dele. Mas se Deus não permitir, se Deus não quiser, não importa quem eu sou, os meus contatos.
Não importa quem eu sou, os meus contatos, o meu dinheiro, o meu carisma, não vai acontecer. Agora, infelizmente, o nosso coração, que foi manchado pelo pecado, tende a esquecer muito fácil de como nós somos limitados. A gente vive achando que pode tudo, que vai viver para sempre. Irmãos, esse texto traz uma lição aqui para nós. Tiago está nos ensinando aqui que lembrar de quem nós somos e quem Deus é, à medida que nós fazemos os nossos planos, é importante para Deus. Porque é justamente essa lembrança, essa mentalidade, que vai fazer com que nós busquemos a Deus e demos glória a Ele ou não. É essa mentalidade que vai nos diferenciar daqueles que não conhecem a Cristo. Irmãos, respondam com sinceridade aí no seu coração. Onde você busca estabilidade para o seu futuro? Onde você busca estabilidade para o seu futuro? Hoje todo mundo quer estabilidade. Hoje todo mundo quer segurança. A gente liga a TV, vê as notícias, vê a crise, isso nos assusta, a gente começa a fazer planos, buscando segurança, buscando estabilidade. Onde você busca a sua? Muitos de nós têm buscado no emprego ou nos estudos. Se eu passar naquela faculdade, aí eu estou garantido. Se eu passar naquele concurso, aí sim eu não tenho que me preocupar com mais nada. Se eu entrar naquela empresa, estou feito. É assim que você faz? Cuidado, cuidado, porque isso são meios que Deus usa, mas isso não é segurança para ninguém. Deixa eu dar um exemplo aqui, novamente, das minhas reflexões ao longo desses anos. Quando eu estava no ensino médio, eu queria ser engenheiro militar. Eu estava estudando para isso. Não porque eu era apaixonado pela engenharia, nem pelo meio militar. Na verdade, conhecia muito pouco sobre isso. Mas eu tinha um colega de sala que estava estudando já há muito tempo para o concurso, para passar numa faculdade, para ser engenheiro militar. E aí ele fez uma grande propaganda para mim. Ele falou assim: Yuri, é a melhor coisa do mundo. Se você passar, tem que estudar muito, é muito difícil a prova, mas uma vez que você passa, você entra numa faculdade, eles te pagam para estudar. E depois de 4, 5 anos estudando lá, você tem seu emprego garantido, um excelente salário, você só pode ser mandado embora se for por justa causa e coisas assim, e tem vários benefícios, etc, etc. Meu olho cresceu. E aí o meu pensamento foi, bom, eu vou estudar bastante, eu gostava de estudar, então eu pensei, eu posso, eu consigo. Vou estudar, eu vou passar, eu vou ser militar e meu futuro estará garantido. Meu pensamento então era, ser militar vai me trazer um bom dinheiro, e esse dinheiro vai me trazer segurança, saúde, boa educação para os meus filhos e etc. Aí alguém pode perguntar, então é errado buscar um emprego com tantos benefícios? É errado querer isso? Não. Desde que você não ache que a sua estabilidade e a sua segurança está no emprego. Porque quando isso acontece, o seu emprego é um ídolo. Ele se torna o seu Deus. Ele se torna também o seu Senhor. Porque não se engane, ídolos exigem sacrifícios. Viver para um ídolo, você começa a viver em função disso. E a gente sabe que não dá para servir a 2 senhores. Então, assim, eu até poderia ter seguido em frente com a carreira militar. Isso não era pecado em si. Mas naquele momento, na minha vida, aquela carreira era um ídolo. Eu achava que eu só poderia ser feliz e seguro se eu tivesse aquilo. E só em pensar na possibilidade de fracassar, me trazia medo. Depois de um tempo, os planos mudaram, Deus mudou meu coração. Eu comecei a pensar no seminário, minha família apoiou, a igreja apoiou. E fui para o seminário, após o ensino médio. E aí lá no seminário, quando eu penso nessa questão de planos, eu tive uma situação que aconteceu com um colega meu. Ele estava namorando e planejando o casamento. E aí, um determinado dia, um irmão perguntou para esse meu amigo, falou assim, e aí fulano, como é que estão os planos para o casamento? E esse amigo estava fazendo as contas e vendo como é caro uma cerimônia de casamento e tudo que envolve formar uma família, né? E aí esse meu amigo deu risada e falou assim, plano de seminarista é oração. Plano de seminarista é oração. E essa frase me marcou bastante, né? Porque é verdade. Plano de seminarista é oração, porque quem é que sustenta o seminarista? Agora, quando a gente pensa nisso, a gente pode se perguntar também, e quem é que sustenta o engenheiro militar? E quem é que sustenta o médico? Quem é que sustenta o autônomo, o empresário? Percebe? É por isso que a gente não pode achar que a nossa estabilidade está no emprego. Porque quando nós fazemos isso, nós deixamos Deus de lado. E o nosso plano se torna um ídolo. Se torna pecaminoso, ainda que seja algo bom. E talvez uma das melhores formas de nós sabermos onde está o nosso coração é no momento de crise. É no momento de desemprego. Aí talvez um
É possível que a crise que nós estejamos passando agora seja uma ótima oportunidade para percebermos isso, para avaliarmos em nós mesmos onde o nosso coração está, onde está a nossa confiança. Então, novamente, irmãos, não é errado buscar estabilidade, mas se você quer estabilidade, se nós queremos estabilidade, nós deveremos buscar isso em Deus, porque só Ele é imutável, só Ele é soberano, só Ele sabe de todas as coisas e só Ele cuida de nós como filhos amados. Então, diante dessa situação observada e diante desses alertas, pessoas fazendo plano, e diante desses alertas sobre a brevidade da vida, sobre as nossas limitações, Tiago vai trazer uma orientação. Uma orientação sobre submissão e dependência. Ele vai falar que como um cristão deve fazer seus planos. Ele ensina um tipo de oração. Versículo 15, acompanha comigo novamente. Diz assim: ao invés disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então tem essa expressão aqui que eu quero destacar: se Deus quiser ou se o Senhor quiser. Alguns falam bastante essa frase, já é meio que um jargão no nosso meio. E o problema disso é que alguns falam sem entender o que essa frase significa. Tem até aquelas pessoas que falam assim: se Deus quiser e Ele há de querer. Isso aqui não é essa ideia, não é simplesmente um jargão. Também não é uma frase mágica do tipo: diga antes, se Deus quiser, para que seu plano dê certo. Não é essa a ideia. Também não é a ideia assim de, tem às vezes aquela moça, pode pensar assim: se Deus quiser, eu vou casar com um homem rico, bonito e crente. Não é essa a ideia. A Tamires falava isso e veja que não deu certo. Porque eu não sou rico. Irmãos, essa frase, se Deus quiser, revela uma atitude interna de dependência e submissão. Por trás dessa frase está a atitude interna de dependência e submissão. E aí eu queria falar um pouco sobre esses dois conceitos, começando com a dependência. O texto mostra para a gente dependência em dois sentidos: dependência para viver e para fazer qualquer coisa. O versículo 15 diz: se o Senhor quiser, viveremos, ou não somente viveremos. Então Tiago está lembrando aqui que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele que controla a vida e a morte. Se Ele quiser, você vive. Se Ele não quiser, você morre. É Deus quem controla isso. Se o Senhor quiser, viveremos. Quem de nós tem poder para fazer o nosso coração bater? Quem de nós tem poder para nos fazer respirar? Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quis assim. E essa dependência não somente para viver, mas para fazer qualquer coisa. O texto diz: se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Tiago está nos mostrando que cada pequena coisa do nosso dia, dos nossos planos, do nosso trabalho, só é possível com a permissão de Deus, com a vontade de Deus, porque Ele é soberano sobre cada pequeno detalhe da nossa vida. Se Ele quiser, se Ele ordenar, se Ele permitir, nós faremos. Se Ele não permitir, não faremos. Porque não está em nós, está nele. Lembra, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos dependentes dele para fazer qualquer coisa. Nós fazemos planos e colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, é da tua vontade? Eu não consigo, mas se o Senhor quiser, a história muda. Senhor, as minhas estratégias são tão boas aos olhos dos homens, mas eu sei que elas não são nada se não contarem com a tua vontade. O problema é que nós somos como crianças, pequenas. Nós dependemos do nosso pai para comer, para vestir, para ficar em segurança. Mas o problema é que nós sempre caímos no erro de achar que só porque a gente sabe andar e falar, nós somos independentes. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço a sua confiança e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Ou a gente pode dizer também: maldito o homem que confia em si mesmo, que faz da sua própria carne, da força do seu braço, a sua confiança. Por que ele é maldito? Porque confiar em si mesmo nos torna malditos. Porque isso afasta o nosso coração do Senhor. É o que Jeremias está dizendo. E essa consciência de quem nós somos e de quem Deus é que estava faltando nessas pessoas a quem Tiago está exortando naquela época. O que acontece é que a nossa natureza pecaminosa é assim, o nosso coração caído é assim. A gente olha para si e sentimos coragem quando confiamos em nós, sentimos medo quando olhamos para nós e vemos o quanto somos limitados.
Então note, tanto a confiança soberba como o medo desesperado, esses dois extremos, é fruto de um coração incrédulo. É fruto de um coração que abandonou o Senhor. Tiago ensina aqui que a nossa fé deve estar em Deus, porque nós dependemos dele para viver e para fazer qualquer coisa, isso ou aquilo. E aqueles que ignoram isso são soberbos, são arrogantes. É a soberba que Tiago está exortando aqui. Não é o plano deles em si, note isso. Então a primeira conclusão dessa expressão, se Deus quiser, ou se o Senhor quiser, é essa, demonstra um coração humilde e dependente. Essa é a atitude correta. O meu querer não é poder. O meu querer não é poder, mas o querer dele é. Existe uma segunda reflexão que essa expressão traz para a gente, essa expressão, se o Senhor quiser, que é a ideia de submissão. Quando nós falamos, se Deus quiser, isso demonstra um coração submisso à vontade de Deus. Porque reconhecer a soberania e a dependência do Senhor nos leva também a planejar debaixo da autoridade dele. Os meus planos precisam estar debaixo da vontade de Deus. Então note, Deus não nos condena por fazermos planos, mas eles devem estar debaixo da sua vontade, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Agora, irmãos, a gente sabe que nem sempre é fácil submeter os nossos planos à vontade de Deus. Às vezes vem uma crise no nosso coração, porque a gente sabe que, com frequência, os nossos planos são diferentes da vontade de Deus. E como é que fica? Quando Deus diz assim, não é essa profissão que eu quero para você, ou não é esse o negócio que eu quero que você entre, ou ainda não é hora de você começar a namorar, ou já é hora de você mudar, já é hora de você sair da sua zona de conforto. Nós temos dito, Senhor, seja feita a tua vontade, assim como Jesus orou. Essa tem sido a nossa oração. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Só um exemplo. Há um tempo atrás, um jovem me procurou, um jovem amigo. Ele estava querendo namorar. E os pais dele, crentes, não estavam aprovando esse relacionamento. Então, ele me procurou e falou assim, Yuri, me dê um conselho bíblico. Tem algo que a Bíblia diz que eu possa mostrar para os meus pais para que eles deixem eu namorar? Em outras palavras, me ajude a usar a Bíblia para que meus pais mudem e eu possa fazer o que eu tanto quero. O que aquele jovem não estava considerando é que talvez não fosse da vontade de Deus ele começar aquele relacionamento naquele momento. E que talvez quem devia mudar não eram os pais dele. Mas isso era difícil. Nem sempre é fácil a gente falar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Com frequência eu fico nessa crise também. E quando eu estou nessa crise, eu procuro lembrar de Romanos 12, 2, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, é boa, perfeita e agradável para quem? Para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. É que às vezes esse melhor é diferente daquilo que nós esperávamos ou queríamos. Mas fica muito mais fácil se submeter à vontade de Deus quando nós lembramos isso. Eu tenho visto muitos irmãos, jovens, adultos, que dizem querer fazer a vontade de Deus, conhecem a palavra de Deus, são capazes de exortar irmãos quando eles se desviam, mostrando a vontade de Deus, mas isso só dura até o momento em que eles mesmos precisam se posicionar e talvez mudar um plano, abrir mão de alguma vontade. Aí nesses momentos, aquela oração, Senhor, seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser, isso vai ficando de lado. Porque ele sabe que se orar assim, provavelmente é ele que vai ter que mudar o plano. Mas às vezes tem aquelas justificativas, a gente tenta criar justificativas para insistir no nosso plano. E às vezes a pessoa sabe que aquela oferta de emprego não é boa. Uma oferta meio duvidosa para ganhar um dinheiro a mais, a gente sabe que não se encaixa bem, mas poxa, eu sei que esse trabalho vai me afastar da minha igreja, vai consumir todo o meu tempo, vai atrapalhar o meu tempo com a minha família, vai me colocar em situações que vão contra a palavra de Deus, mas eu vou ganhar mais, e ganhando mais eu posso até investir mais no reino de Deus, olha só que bênção. A gente tenta dar uma cara melhor. Eu sei que aquela menina não é crente, mas quem sabe eu posso ser bênção na vida dela, levar ela a Cristo, E não pode fazer isso como colega, Irmãos, quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos rejeitando o que tem de melhor para nós. Nós estamos rejeitando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, não pense nas leis de Deus, na vontade de Deus, como algo para nos escravizar. Não são leis arbitrárias. Como você imagina Deus?
como um tirano, com um chicote na mão. A vontade de Deus é para nos conduzir a um caminho realmente melhor, um caminho de vida. Então, quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós não estamos apenas sendo rebeldes, nós estamos sendo tolos também. Nós estamos rejeitando aquilo que tem de melhor, nós estamos dizendo que a nossa vontade, o nosso projeto é melhor do que o de Deus. Que arrogância, né? É justamente a arrogância e o orgulho que Tiago está exortando aqui. Então, a segunda conclusão sobre essa expressão, se o Senhor quiser, é que além de demonstrar dependência, demonstra também um coração submisso à vontade de Deus. E aí, por fim, no final do texto, o último versículo, Tiago conclui aqui, mostrando que não planejar em dependência e submissão é pecado. Olha só, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente tem aqui uma conclusão. Esse versículo é uma conclusão de tudo que ele disse antes. Note aí que ele fala um portanto. Né? O que é fazer o bem aqui? Se ele está concluindo, o que é fazer o bem? É você reconhecer que a sua vida é um vapor, que você é limitado, que você é dependente, que seus planos precisam ser desenvolvidos em submissão total a Deus. Aqueles que fazem planos sem essa consciência estão sendo dominados pelo seu coração orgulhoso e soberbo. Estão deixando de dar glória a Deus, estão deixando de buscá-lo, por isso estão pecando. Aquele que não faz desse jeito está pecando, mesmo que o plano seja bom. Irmãos, eu também gostaria de concluir aqui a nossa reflexão, lembrando que todos nós fazemos planos. Agora, quando nós fazemos nossos planos, quando nós pensamos no nosso futuro, a primeira pergunta não deveria ser... será que eu posso, será que eu tenho condições de executar isso? A primeira pergunta deveria ser, o Senhor quer? É da vontade de Deus isso? Então, se o seu plano é iniciar uma faculdade, é casar, é crescer numa carreira, é comprar um carro, a pergunta é, o Senhor quer isso? Porque se o Senhor quiser, eu viverei e poderei fazer isso ou aquilo. Meu irmão, cuidado para não se deixar dominar pelo orgulho de querer fazer tudo do seu jeito e achar que tudo pode ser feito do seu jeito, só porque você é uma pessoa que tem força de vontade. Cuidado também para não ser dominado pelas preocupações e pela ansiedade quando você pensa no seu futuro, achando que tudo depende da sua força, achando que tudo depende do seu plano. E para a gente não cair nesses dois extremos, da soberba e do desespero, da ansiedade, existe uma lembrança que a gente pode trazer à nossa mente. A lembrança da cruz de Cristo. É olhar para Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, olhar para a cruz nos lembra que nós merecemos a morte. E por que merecemos a morte? Porque nós não somos bons. Nós somos maus. Nós sempre escolhemos o pior caminho. Se Deus nos entregar as nossas paixões, as nossas vontades, nós vamos para um caminho de morte. É isso que nós somos. Se Deus não intervir, nós nos afastaremos dele. As nossas escolhas nos levam para a morte. A nossa forma de pensar sem Cristo nos leva para aquilo que é mal. Agora, quando nós olhamos para a cruz, isso nos lembra que nós precisamos de Deus, de alguém que cuide de nós. E, em segundo lugar, olhar para a cruz nos lembra que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não precisamos ficar desesperados com o nosso futuro. Paulo vai dizer, se ele não negou nem seu próprio filho, por que achamos que ele pode nos impedir de receber algo mais? Então olhar para a cruz nos lembra isso, né? Nos livra da ansiedade, do desespero. Né? Se você crê em Jesus, isso não significa que todos os seus planos vão dar certo. Né? Talvez muitos planos mudem, porque eles não eram de acordo com a vontade de Deus. Mas se você se submeter a Deus, se você buscar na palavra dele princípios para nortear a sua vida, você pode viver sem medo do seu futuro. Você pode fazer seus planos de um modo que dê glória a Deus. E isso vai fazer você desfrutar de uma alegria e de uma paz que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Nem mesmo numa conta bancária cheia. Você pode encontrar em Cristo a verdadeira estabilidade que você precisa. Então não desperdice isso. Essas são as duas atitudes de planos que Deus aprova. Resumindo aqui, novamente, meus planos devem ser desenvolvidos em submissão ao Senhor e dependência dele. Irmãos, eu gostaria de orar nesse momento. Peço que você feche seus olhos e que
Por um momento, você traga aí à mente os seus planos. O que você tem planejado para a sua família, para a sua carreira, para os seus filhos, para os seus ministérios na igreja? Você consegue fazer uma pequena lista aí na sua mente agora? Quais são os seus planos? Deixa eu te perguntar. Você planeja com base no seu potencial ou na vontade de Deus? Você confia na força do seu braço ou na força do seu Deus? Esses seus planos aí que você está pensando, estão abertos a uma intervenção ou uma mudança, se Deus assim quiser? O desafio que o texto de hoje nos traz é: pegue todos esses seus planos e coloque todos eles aos pés de Cristo e à disposição dele. Você pode fazer isso hoje? Senhor nosso Deus, nós somos tão pequenos, tão fracos, tão limitados. Perdoa, Senhor, as vezes em que somos ou arrogantes, confiamos em nós, ou que nos desesperamos e esquecemos do Teu cuidado. Senhor, dá-nos discernimento, esclarece os nossos pensamentos para que saibamos se estamos caminhando em direção à Tua vontade ou nos afastando dela. E, Senhor, nos guia pelo caminho de retidão. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a perceber e a crer que a Tua vontade é a melhor para nós. Senhor, nos ajuda a passar por cada momento, seja um momento bom, um momento difícil, um momento de crise, em paz no coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Guia, Senhor, os nossos planos, para que por meio deles, Teu nome seja mais glorificado. Esteja com cada família aqui nessa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Obrigado, pastor Yuri, sua esposa Tamires, ao Ian, ao Noah que está chegando. Que Deus possa nos mostrar esse caminho. No último versículo de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala: eu vos passarei a mostrar um caminho sobre modo excelente. É o caminho do amor. E que Deus possa nos mostrar esse caminho que possa nos levar aos planos de Deus em nossas vidas. Tem 3 pessoas que na live pediram oração: a minha mãe, a mãe da Patrícia e a irmã Aparecida, a dona Eunice, a Patrícia. Sua mãe pediu oração lá, então nós vamos orar. Antes de orar, irmãos, eu gostaria que você guardasse essa palavra no coração, leva ela para casa, e quando você começar a fazer os seus planos, lembre desses caminhos sobremodo excelente. O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da submissão e dependência. Foi isso, é o resumo. O caminho da submissão e da dependência. Realmente, muitas vezes pensamos em coisas materiais. Nessa pandemia, eu atendi muitas pessoas que tinham muito dinheiro, mas não tinham paz no coração. Estavam extremamente perturbadas, mas tinham muito dinheiro. Então nem sempre, ou quase nunca, os bens materiais são a nossa válvula de escape. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela transforma as nossas vidas. E que essa palavra ministrada hoje possa fazer você refletir e mudar. Como diz o texto lá, e não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o pastor Yuri falou: para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Então eu quero agradecer os irmãos que estão aqui. Vamos ficar de pé, nós vamos orar pela dona Eunice, orar pela Maria da Guia e orar pela irmã Aparecida dos Reis, que fez uma cirurgia e está se recuperando. Que Deus possa trazer cura, trazer alívio, trazer restauração. Mas também quero orar para que você saia daqui com o coração realmente cheio da graça de Deus. E ao pastor Yuri, a Tamires, na caminhada de vocês aqui no estado de São Paulo, que Deus abençoe vocês, que vocês possam iluminar caminhos por onde vocês passarem, que a graça de Deus possa agir através de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de vocês. Vamos orar, irmãos? Ore com fé, ore pela dona Aparecida, ore pela dona Eunice. A dona Eunice é a guia, é saúde, né? A Eunice falou, ore por mim. Então nós vamos orar por ela, e Deus sabe todas as coisas, amém? Ore pela pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Ore pelo seu ministério, ore por aquilo que Deus trouxe a você nessa noite, em nome de Jesus. Clame a Deus, fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu conheço, assim como o pastor Yuri, o pastor Tiago também teve uma história semelhante, de sair do ensino médio e Deus enviá-lo direto para o seminário. E quando ele chegou no seminário lá, eu lembro que muitas pessoas olharam para ele, o que você está fazendo aqui, Tiago? Vai embora. Não foi bem assim, né, Tiago? Mas em outras palavras, né? O cara acabou de vai fazer a faculdade de engenharia, vai fazer a faculdade de letras, de matemática, vai fazer qualquer outra faculdade, mas você está aqui no seminário, cara. E Deus, irmãos, tem sustentado o pastor Tiago. Vocês que são dessa igreja sabem disso. Deus tem sustentado ele com a sua destra fiel, assim como tem nos sustentado, amém? Cada um na sua individualidade, cada um na sua particularidade, amém? Então ore com fé, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra ministrada aqui nessa noite. Obrigado pelo teu cuidado com essa igreja. Obrigado pelo teu cuidado com a tua igreja, a igreja invisível espalhada nos 4 cantos dessa terra. Obrigado, Deus, com o teu cuidado com os missionários. Pai, nós somos uma igreja missionária, queremos, ó Deus, abençoar missionários. Então, ó Deus, nos dá condições, Deus, de ser bênção na vida desses homens e mulheres que abandonaram seus planos pessoais, ó Deus, para seguir os teus planos. Abandonaram, ó Pai, abriram mão da sua vontade para fazer a tua vontade. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Abençoe os nossos irmãos missionários, pastores, evangelistas que têm se dedicado à tua obra missionária, têm se dedicado ao reino. Que, ó Deus, o Senhor supra em glória cada uma das suas necessidades. Ó Deus, que o pastor Yuri, ó Deus, a sua esposa, a sua família, Pai, possam, ó Pai, alcançar a meta que eles precisam, ó Deus, para esse ano de 2021. Que, ó Deus, essa igreja seja um canal de bênção, ó Deus, através de orações, através de contribuições, em nome de Jesus. Ó Deus, toca nos corações aqui nessa noite. Se alguém sentiu, ó Deus, o toque do teu Espírito Santo, ó Pai, que, ó Deus, possamos honrar a tua fidelidade, honrar o teu cuidado. Senhor, abençoe a dona Eunice, Pai, que pediu oração na live. Abençoe a irmã Aparecida dos Reis. Abençoe a minha mãe Maria da Guia. Ó Deus, tu sabes, Senhor, que cada um está passando. Restaura a saúde física e espiritual das tuas servas. Renova as suas forças para que elas possam experimentar, Senhor, a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Senhor, e como o Senhor falou aqui nessa noite, que sejamos dependentes, submissos, ó Pai, que possamos nos render aos teus pés completamente, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, perdoe nossos pecados, que possamos, ó Deus, ver, ó Pai, com os olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais para ver, ó Pai, a tua vontade, para ver aquilo que é melhor do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista da sociedade, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, do Senhor Jesus, que tem a nossa vida nas suas mãos com poder, do Senhor Jesus, que tem nos sustentado com a sua destra fiel, do Senhor Jesus, que é conosco todos os dias, porque assim Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado essa igreja em todas as áreas, e que ao fazermos planos para 2021,
possamos orar ao Senhor, e se o Senhor quiser, assim faremos em nome de Jesus. Porque, ó Deus, que a tua palavra, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, que prevaleça a tua palavra aqui nesse lugar e não a minha palavra. Não a palavra da igreja, dos pastores, mas a palavra do Senhor. É a única regra de fé. Ó Deus, a última palavra vem do Senhor. Como diz Provérbios 16, o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem de Deus. Que estejamos, ó Pai, submissos e obedientes a essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, agora e para todo sempre. Todos digamos amém. Eu quero só mais um aviso. Pode sentar. Quem não comprou ainda e puder nos ajudar, essa é a camisa da comemoração do nosso aniversário no mês que vem. Teremos aqui irmãos de fora que nós vamos abençoar, e você comprando uma camiseta, você vai estar abençoando esse ministério. Então tem ali colorida, preta e branca. Se você não quiser usar a camisa, eu sou meio suspeito de falar, né? Que dizem que eu amo camiseta, né? Mas compre para abençoar o ministério. Você comprando, você vai estar ofertando para as programações que serão realizadas em janeiro. Vamos comprar um teclado novo essa semana, vamos comprar um contrabaixo novo essa semana, vamos comprar um microfone novo essa semana, e tudo isso precisa de dinheiro, irmãos. Então, uma forma de abençoar você, a gente produziu camisetas, você compra a camiseta e ao mesmo tempo você está abençoando o projeto. Amém? Que Deus abençoe, vão em paz, tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão nos visitando. Não dá para falar o nome de todo mundo que eu vou errar, mas vão na paz do Senhor em nome de Jesus. Quem quiser me abraçar, quem quiser me cumprimentar, seja de toquinho, com a mão, eu estou à disposição. Estou com saudades de todos. Flávio, Érica, Diógenes, Michele, quase todo mundo que eu não vi assim, nem tive contato, né? Eu voltei do Nordeste, mas não falei com todo mundo. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.